igreja. Primeiramente, boa noite, agradeço a vida de todos vocês. A igreja cheia de unção, cheia os irmãos cheios de unção. Amém? Amém. Somos gratos a todos que vieram, os que não vieram, ouvirão falar a palavra de hoje. Amém? Glória a Deus. Portanto, a palavra de hoje é sobre, hoje é o quarto dia do nosso quarto encontro, o quarto de 5 encontros. Nós vamos falar sobre como os líderes oram, Então, é mais um ponto da nossa extensão da FACEL. Então, antes de começarmos, o autor diz o seguinte, que essa palavra é um desafio para não sermos apenas líderes, mas sermos líderes de líderes, líderes que vão liderar outros líderes. Portanto, Paulo escreve a Timóteo o seguinte, que o que viviam parte do Cristo através das minhas testemunhas, isso mesmo transmite a almas fiéis e também idôneos para instruir os outros. Quer dizer, o líder tem que fazer outros líderes. Deus mandou Jesus, não foi apenas para nos salvar, foi para multiplicar líderes, para levar a palavra do Senhor a toda a terra. Amém? Portanto, o primeiro tópico diz: a vida que você nasceu para viver. Vamos começar com uma pergunta: é possível viver dentro do propósito de Deus para nossas vidas? Ou estamos apenas reagindo às urgências do dia a dia? Paulo disse: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Existe uma alma. Deus é uma missão específica para cada um de nós. Então existe uma alma que é Deus. Essa missão, Paulo disse que é possível cumprir um propósito, visualizando o alvo. E como descobrimos que é possível? Construir um projeto interior. E como descobrimos que esse projeto interior nos faz cumprir o propósito? É quando olhamos para dentro e respondendo perguntas sinceras. Quais os seus dons? O que você realmente quer fazer? O que seus amigos dizem sobre você? A resposta a essas perguntas são as peças do seu propósito. Então, pense por um minuto uma atividade que você faz. Por exemplo, eu no meu serviço uma vez, eu fiz um trabalho de luta no diário. Aí o meu encarregado falou assim: parece que você tem dom para TI. Então, quando você recebe o dom de Deus, às vezes, olha só, quando você recebe o dom do Senhor, aleluia, você já nasce com esse dom, você já tem um propósito. Uma vez um pastor, eu perguntei para o pastor: quando eu vou terminar o meu propósito? Ele falou assim: só quando Deus te levar. Enquanto você estiver vivo, você está cumprindo o seu propósito. Portanto, o objetivo aqui é cada um de nós possa, no momento, estar sozinho diante de Deus e escrever a sua própria declaração de propósito. Como os líderes oram, que é o tópico 2 lá do livro que nós conseguimos. Como os líderes oram, a chave de encontrar o Senhor. Ora-se da seguinte maneira: definir um propósito. Precisamos dessa ferramenta que nos conecta com a fonte desse propósito. A chave é a oração.
E ali apareceu uma figura, né? E ele perguntou: você é um dos nossos? Um homem apareceu ali com uma espada desmanhada. E ele falou que ia fazer parte do exército do Senhor. Então é um tipo de oração estratégica, né? Porque os líderes fazem 3 tipos de orações. Então nós vamos ter um material que nós estamos trazendo aqui na igreja. O tipo de oração logística, que é o Senhor ajuda. Tipo assim, o líder ora assim: Senhor ajuda o microfone a funcionar na nossa igreja, o louvor, né? A fluir, a gente terminar o horário, ver a volta das necessidades imediatas. Isso é um tipo de oração logística. Outro tipo de oração é a oração tática, que diz assim: Senhor, abençoa as pessoas que vierem, que sejam um inspirador, que tenha mais foco nas pessoas, que sejam mais temporais. É um tipo de oração tática. Já a oração estratégica dos grandes líderes que buscou o Senhor, por exemplo, Moisés, né? Se prostrou ali na frente do mar, grande desafio, né? Foi um tipo de oração estratégica que o Senhor falou com ele. Tipo assim: Senhor, levanta, agora o líder na igreja, com um tipo de oração estratégica. Senhor, levanta o discípulo deste culto, usa esse momento para glorificar teu nome e avançar teu reino nessa terra. Não importa o que aconteça com os microfones, quer dizer, são os focos dos propósitos, são estratégias na oração, onde você mostra os propósitos eternos do Pai de Deus, né? Então o líder eficaz aprende a orar de forma estratégica. Ele ora para fim de um relacionamento, não de uma rotina. Ele busca se conectar com o coração de Deus, não apenas com uma lista de pedidos, né? Então vimos o exemplo do exército de Israel, segunda Reis 3. Eles estavam com crise, sem água, foram ao profeta Eliseu e oraram por água. Deus respondeu: eu vou dar água, mas isso é pouco para mim. Eu também entregarei os moabitas em suas mãos. Eles fizeram uma oração pequena, tipo logística, para com Deus que queria dar uma vitória enorme. Portanto, quando você enfrentar uma crise, pergunta-se qual é o primeiro pedido que vem na minha mente, e depois qual é o propósito maior que Deus fala comigo. Aprenda a orar a partir da missão e não apenas da manutenção. Então, descobrindo os seus dons espirituais. Descobrindo os seus dons espirituais, quanto mais, né? Nós temos que sempre de um corpo. Os dons são ferramentas para a edificação do corpo de Cristo. Deus nos deu um propósito para a oração, comunhão direta com Ele, mas Ele também nos deu as ferramentas para cumprir esse propósito. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, somos chamados a ser bons dispenseiros de multiforme graça de Deus. Os dons, os 7 dons motivacionais de Romanos 12. Então vamos focar nos dons primários, motivacionais de Romanos 12. Tipo a exaltação, o ensino, a contribuição, liderança e misericórdia. A chave é entender que cada um de nós temos um dom primário.
Como descobrir o nosso dom? Vamos ver agora. Explore as possibilidades, estude o que a Bíblia diz, experimente o máximo possível. A igreja é um laboratório para testar como descobrir o seu dom. Examine como você se sente, né? Aquilo que te realiza, foi para isso que eu nasci. O pastor me deu um cargo, foi para isso que eu nasci. É o tipo de perguntas que você vai avaliando a sua eficácia, a sua importância dentro da igreja, dentro da liderança, né? Há resultados sobre o líder mesmo. O reino avança na igreja, através da minha liderança. Espere a confirmação do corpo de Cristo, o que os outros crentes maduros dizem sobre você. Amém? Vocês têm em mãos a ferramenta de descoberta dos dons. Aleluia. O plano de ação, né, de cada um vai descobrir os seus dons. Lembre-se, você não usa o seu dom, você envolve de si mesmo a alegria da vontade de Deus. Glória a Deus. Então, como criar um líder? A imagem do líder é uma imagem de uma árvore frutífera ou uma corrente, porque um líder não age sozinho. Agora chegamos ao coração da visão de 1 milhão de líderes, que é o título do livro. Tá? Sabemos nosso propósito, sabemos orar, conhecemos nossos dons, mas de que adianta se não multiplicarmos líderes? O texto nos mostra que criar um líder é um processo em 3 etapas: discernir, demonstrar, desenvolver. Discernir é preciso um líder para reconhecer outro líder. Líderes verdadeiros sabem identificar o potencial quando um só vê problemas. Demonstrar é preciso um líder para mostrar o caminho a outro. Precisamos ser modelos, exemplos a ser seguidos, respeitados. Desenvolver é preciso um líder para criar outro. Isso é equipar, treinar e dar ferramentas. Figuras do líder em 2 Timóteo 2, né? Lá diz sobre Paulo nos dá figuras poderosas desse processo em Timóteo 2:12. Ser líder é ser, primeiramente, treinador que ensina homens fiéis, soldado que suporta provocações e mantém o foco na missão, atleta que é disciplinado e lidera com integridade, lavrador que lava, que trabalha realmente cuidando do crescimento das pessoas, da congregação, né? Obreiro que não deixa bem a palavra da verdade, vaso que se mantém puro para ser usado em honra, servo que é bondoso, paciente e humilde ao ensinar. E como identificar e desenvolver o líder potencial? Então, eles influenciam outros, desafiam o processo, né? Resolvem problemas, têm uma visão diferente, uma atitude positiva, sempre quando você passa uma demanda. E depois de identificar quais são os passos para desenvolver isso. São 7 passos, resumidamente. Escolha sabiamente com base no desejo e potencial. Desafios apropriadamente, devam de problema para resolver. Invista recursos deles generosamente. Permita que eles observem liderando. Identifique seus pontos fortes e encoraje. Dê a eles responsabilidade e autoridade. E sempre os avalie. Conclusão dessa parte, né? Que criar um líder é trabalhoso, exige tempo, paciência e investimento. Mas é a única maneira de ter a multiplicação e não apenas a adição do reino de Deus. Amém? Então, a característica de um matador de gigantes. A característica de um matador de gigantes é sempre como uma imagem da Bíblia, do Coríntios, né? Quando estamos vivendo o nosso propósito, orando estrategicamente, usando nossos dons e desenvolvendo por outros líderes, os gigantes aparecem. Eles são meditados, a história do Davi nos ensina como enfrentá-los.
segundo pessoas que alcançam posições altas, gigantes, tiveram que derrotar gigantes também. O obstáculo é a ferramenta que Deus usa para moldar-nos. Características do matador de gigantes. Vamos ver rapidamente as 10 características de um matador de gigantes, baseadas em 1 Samuel, versículo 17. Capítulo 17. Começam pequenos. Davi era